Fala, meus caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e a nossa videoaula de hoje é sobre segregação racial. Sim, segregação racial significa que é a separação arbitrária de indivíduos, que baseado em uma ideia de raça e que vitimiza a parte mais carente de uma população. Beleza? E se você é novo por aqui, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esta videoaula de Sociologia sobre segregação racial. Assim o YouTube vai entender a relevância deste conteúdo na área da educação. Bom, a questão da segregação racial, podemos dizer que é uma prática historicamente associada ao racismo e consiste o quê? Numa separação de forma arbitrária de indivíduos, que com base nos preceitos de cor e raça, parte do princípio racista de que existem aí raças superiores a outras e de modo que essas são, ou não devem então se misturar no seu convívio diário com demais raças inferiores. Bom, os maiores exemplos de racismo, de segregação racial que a gente pode ter, que teve, que nós tivemos no mundo afora, você tem o apartheid, é a segregação racial na sociedade estadunidense. O apartheid foi a instituição legal do racismo ocorrido na África do Sul entre os anos de 1948 e 1992 e ficou legalmente firmado, que existiram ali estabelecimentos separados por atender pessoas brancas e pessoas negras, de forma que os direitos legais da população negra, estaria então sempre em segundo plano em relação aos direitos da população branca. Até aqui tudo bem? Bom, em comum, ou era comum, então vemos banheiros para brancos e banheiros para negros, ou bancos ou cadeiras públicas, e vemos também banheiros ali nos assentos dos ônibus reservados especialmente para pessoas brancas. Já a segregação racial, que ainda hoje vemos na sociedade estadunidense, ela teve origem no período em que a mão de obra escrava ainda era empregada no país e nas cidades que possuem assim, ou que possuíam a maior população de mão de obra escrava ainda era empregada no país. E nas cidades que possuem ali a população negra, é possível sim ver uma separação bastante distinta entre bairros que são ditos como sendo bairros de brancos e os que são ditos bairros de negros. Então esta separação tão enraizada na sociedade americana que vemos aí as instituições do governo que tratam e agem de forma diferente de acordo com a distinção racial do indivíduo. E recentemente houve uma grande onda de revolta contra a polícia do Missouri na cidade de Ferguson, que matou a tiros um jovem negro aparentemente desarmado. Então esse é apenas um dos inúmeros casos de violência policial motivada por preconceitos raciais dentro da sociedade americana. Mas você deve estar se perguntando, professor Oswaldo, e no Brasil? No Brasil, entretanto, a realidade não é diferente. A segregação racial aqui existe e é tão visível quanto a nos Estados Unidos. E se nós observarmos que a maioria esmagadora da população de baixa renda é composta por pessoas que se identificam como negras ou pardas, é que essa mesma faixa populacional possui, em média, menor grau de escolarização e uma menor média salarial, que é a população que apresenta como branca. Ou seja, ainda nós temos dados na questão da estatística sobre os números de vítimas mortais de violência. Por exemplo, o mapa da violência da Unesco mostra que os jovens negros, no caso entre 19 e 25 anos, do sexo masculino, são quase três vezes mais propensos a serem vítimas de homicídio de arma de fogo, que é a mesma faixa etária da população branca. Então aí você percebe qual grave é a situação dessa segregação em nosso país, Brasil. Bom, com tudo isso, é preciso a gente nos perguntar até onde vai nossa tolerância quanto às formas de segregação velada, ou seja, aquela que existe, mas não é reconhecida como tal, que vemos em nosso cotidiano,
Será que o fato de as favelas ou de bairros de periferia, né, serem constituídas de forma majoritariamente, né, por pessoas que se identificam como negras, né, ou pardas, enquanto que a maior parte dos habitantes de bairros nobres se identificam como brancos, né? Então, não seria então uma forma de segregação racial que a gente tem que pensar e discutir em nosso país? Então, esses são os problemas, né, que devemos resolver, né, para assim então conquistarmos uma sociedade mais justa, segura e unida, ou seja, uma sociedade menos desigual, uma sociedade em que ofereça esta cidadania a este indivíduo, mas que esta cidadania não seja apenas no papel, mas que seja uma cidadania, uma igualdade justa no dia a dia, na convivência entre brancos e negros, para que nós, né, tenhamos então aí uma sociedade segura e também unida, né, em um propósito de vivermos então de forma harmoniosa. É isso. Eu falei nesta videoaula de hoje a respeito da questão da segregação racial, tanto nos Estados Unidos, um pouco na África do Sul e também em nosso país, Brasil. É isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, a única coisa que eu peço é deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para mais pessoas. É isso. Vejo você na próxima aula. Tchau!